Há lembranças que o tempo não apaga, apenas esconde em algum canto da alma, esperando o momento certo para ressurgirem. Algumas feridas cicatrizam, mas outras permanecem abertas, invisíveis para o mundo. Essa é a história de uma dessas feridas. Meu nome é Carmen, tenho 82 anos. E se há algo que aprendi ao longo da vida, é que existem dores que nunca passam. Elas apenas se acomodam dentro de nós e aprendemos a conviver com elas. Hoje sou uma senhora, avó de 5 netos, bisavó de um garotinho lindo que me chama de Bisa. Mas, por trás da vovó sorridente que todos conhecem, existe uma menina que nunca esqueceu o dia em que sua infância acabou de forma cruel. Antes de continuar, me diga de onde você está assistindo o meu relato de vida. Aproveita e se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. Eu nasci e cresci numa cidadezinha no interior de São Paulo, num bairro simples onde todo mundo se conhecia. Minha casa ficava no final de uma rua de terra, cercada por pés de laranja e goiabeiras. Era uma casa humilde, de madeira, com um fogão a lenha sempre aceso e uma mesa pequena, onde minha mãe servia o pouco que tínhamos para comer. Meu pai, seu Antero, era um homem simples, daqueles que trabalhavam de sol a sol para sustentar a família. Ele era pedreiro e, nos dias de folga, fazia uns bicos como carpinteiro. Trabalhava muito, ganhava pouco, mas nunca reclamava. Dizia que enquanto tivéssemos um teto sobre nossas cabeças e um prato de comida no fim do dia, já éramos ricos. Minha mãe, Dona Lourdes, era uma mulher forte, mas silenciosa. Não era de muito carinho, mas demonstrava amor do jeito dela, colocando comida na mesa, costurando nossas roupas gastas e ajeitando nosso cabelo antes de irmos para a escola. Naquele dia, o sol mal tinha nascido quando fui acordada pelo cheiro do café recém-passado. Eu tinha 11 anos e meu irmão Joãozinho tinha apenas 5. Nossa rotina era sempre a mesma. Meu pai acordava primeiro, tomava seu café preto, conversava um pouco com minha mãe e saía para o trabalho. Mas naquela manhã, ele não foi trabalhar. "Vou ali na venda buscar pão. Não demoro", ele disse pegando umas moedas no bolso da calça. Não era algo incomum. Às vezes, quando sobrava um trocado, ele ia até a vendinha do seu Benedito, que ficava a 2 ruas de casa, para comprar pão e um pouco de manteiga. Eu estava sentada no chão da sala, brincando com um pedaço de barbante, quando vi meu pai se abaixar e passar a mão no meu rosto. "Quando eu voltar, vou te ensinar a assobiar igual passarinho. Combinado?" Sorri e balancei a cabeça. Ele saiu assoviando uma música que eu nunca mais conseguiria esquecer. O barulho das botas pisando no chão de terra seca foi sumindo, até que o silêncio preencheu a casa. E meu pai nunca mais voltou. As primeiras horas passaram sem que ninguém estranhasse. Minha mãe continuou seus afazeres, preparando o almoço e ajeitando a casa. Mas, quando o sol começou a descer no horizonte e meu pai ainda não havia voltado, notei que algo estava errado. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de poucas palavras, parou na porta de casa, olhando para a rua de terra como se esperasse vê-lo dobrar a esquina a qualquer momento. Mas ele não veio. O jantar foi servido e ninguém comeu. Meu irmão dormiu no colo da minha mãe, e eu fiquei sentada no degrau da varanda, olhando a estrada escura, tentando entender o que estava acontecendo. A noite caiu, e a angústia começou a se instalar dentro de nós. Minha mãe, que sempre foi firme, passou a mão no avental repetidas vezes, o olhar perdido no vazio. "Mãe, o pai ainda não voltou", murmurei, quase sem voz. Ela não respondeu. Apenas acendeu uma vela e colocou na janela, como se aquela chama tremeluzente pudesse guiar meu pai de volta para casa. Na manhã seguinte, o medo tomou conta da nossa casa. Meu tio Chico, irmão da minha mãe, foi até a venda do seu Benedito perguntar por meu pai.
Mas ele nunca tinha chegado lá. Foi quando o desespero começou. Os vizinhos tentaram acalmar minha mãe, dizendo que talvez ele tivesse ido até a cidade vizinha resolver alguma coisa. Mas, no fundo, todos sabiam que não era isso. E foi assim que a nossa vida começou a mudar. Meu pai, o homem que sempre nos sustentou, que fazia piada quando a comida era pouca, que assoviava todas as manhãs, tinha desaparecido. No começo, minha mãe se recusava a acreditar que algo ruim pudesse ter acontecido. Todos os dias, no mesmo horário em que ele saiu, ela se sentava na cadeira da varanda e ficava olhando para a estrada. Ficava lá por horas, esperando. Mas ele nunca voltou. E se meu pai não voltaria, então o que seria de nós? Foi naquele momento que eu, uma menina de 11 anos, entendi que a infância havia acabado para mim. O sol nascia novamente no horizonte e, com ele, mais uma manhã sem notícias do meu pai. A casa, que antes era cheia do barulho do seu assovio e dos sons das suas botas arrastando no chão de terra, agora estava mergulhada em um silêncio pesado. Era como se o tempo tivesse parado, como se estivéssemos presos em uma longa e angustiante espera que não terminava nunca. Minha mãe não tinha dormido. Os olhos fundos e vermelhos denunciavam que a noite havia sido um tormento para ela. A vela que tinha acendido na janela na noite anterior já havia se apagado, mas ela permaneceu sentada na varanda, olhando para a estrada, esperando meu pai aparecer. Eu ainda era uma menina, mas já entendia que alguma coisa estava errada. Nunca, em toda a minha curta vida, eu tinha visto minha mãe daquele jeito. Sempre que algo ruim acontecia, ela suspirava fundo, dava um jeito e seguia em frente. Mas agora era diferente. Ela não falava, não comia, não chorava, apenas olhava para essa estrada de terra, como se sua própria alma estivesse presa ali, esperando um milagre. O tempo passava e os vizinhos começaram a aparecer para perguntar se havia alguma notícia. Minha mãe balançava a cabeça negativamente e os olhares de pena começaram a nos cercar. Será que ele foi para a cidade? Alguém sugeriu. Pode ter bebido demais e dormido na casa de algum conhecido, disse outro. Mas minha mãe sabia que não. Meu pai nunca bebia, nunca se atrasava, nunca nos deixava esperando. Naquela época não existia telefone em todas as casas, muito menos rádio para nos informar sobre desaparecimentos. Se alguém sumia, a única coisa que se podia fazer era ir atrás. Mas para onde? A venda do seu Benedito, onde ele disse que ia, ficava a poucas ruas de casa, e ele nunca chegou lá. Não havia ônibus para a cidade naquela hora, e ninguém tinha visto meu pai pegar carona. Foi quando minha mãe tomou uma decisão. Ela amarrou um lenço na cabeça, colocou meu irmão no colo e me mandou segui-la. Andamos até a casa do meu tio Chico, irmão mais velho dela, que morava um pouco mais afastado do povoado. Ele era um homem calado, sério, mas que sempre protegeu minha mãe como um pai. Quando ela chegou na porta da casa dele e ele viu o estado dela, não precisou perguntar nada. Vamos procurar, ele disse, e foi o que fizeram. Os homens da vila se reuniram, pegaram bicicletas, cavalos, lampiões e saíram pelas estradas de terra em busca de qualquer sinal do meu pai. As horas foram passando e o dia foi virando noite. Minha mãe ficou sentada na cadeira da varanda o tempo inteiro, sem dizer uma palavra. Meu irmão, ainda pequeno, dormia em seu colo. Eu, sentada no degrau da porta, olhava para a estrada, esperando ver meu tio voltando com meu pai ao lado dele, sujo de poeira e com um sorriso no rosto, explicando que tudo não passou de um engano. Mas ele não voltou. Na madrugada, ouvi barulho de cavalos e passos pesados na entrada da casa. Corri para fora, o coração disparado.
Meu tio estava lá, com a roupa suja de poeira e o olhar pesado. Nada. Foi tudo o que ele disse. Minha mãe fechou os olhos por um instante e assentiu, sem contestar. Não perguntou nada. Apenas baixou a cabeça, apertando os dedos no avental já amassado. Foi ali que a espera se transformou em desespero. Porque, no fundo, eu acho que ela já sabia. No dia seguinte, fomos até a delegacia mais próxima, a quilômetros de distância, para registrar o desaparecimento. Mas o que recebemos foi um olhar de indiferença e respostas frias. Homem adulto, né? Pode ter ido embora. Acontece. Talvez tenha se metido em confusão. Pode ter arrumado outra família. Minha mãe ficou estática ouvindo aquilo. Eu senti meu sangue ferver. Meu pai nunca faria isso. Nunca nos abandonaria. Mas era assim que as coisas funcionavam na época. Se um homem sumia, ninguém procurava. Ninguém se importava. Era apenas mais um. Voltamos para casa sem nenhuma resposta e com um buraco cada vez maior no peito. A fome já começava a apertar. Sem meu pai para trazer dinheiro, sem trabalho, sem nada. O que seria de nós? Minha mãe, sempre forte, agora parecia uma sombra do que era. Os dias foram passando e a comida começou a diminuir. Primeiro, ela vendeu algumas galinhas. Depois, vendeu o rádio, um dos únicos luxos que tínhamos. Mas mesmo assim, o dinheiro não era suficiente. Foi então que, pela primeira vez na vida, vi minha mãe chorar. Era noite, e eu estava deitada no colchão fino, quando ouvi soluços vindos da cozinha. Me levantei devagar e fui até lá. Ela estava sentada no chão, ao lado do fogão apagado, com o rosto enterrado nas mãos. O que vamos fazer, meu Deus? Como vou alimentar meus filhos? Aquelas palavras me cortaram como uma faca. Naquele momento, eu soube que não podia mais esperar. Se meu pai não voltaria, se ninguém nos ajudaria, eu precisaria crescer antes da hora. A casa já não era mais a mesma. O cheiro de café forte logo cedo, o barulho das botas do meu pai, o assovio desafinado que ele soltava quando estava distraído. Tudo isso desapareceu. Era como se ele tivesse levado com ele não só o pão que prometeu comprar, mas também a nossa alegria, a nossa segurança, o nosso chão. Nos primeiros dias depois do seu sumiço, a comida ainda existia. Minha mãe fazia o que podia com o pouco que tínhamos guardado. Farinha, feijão, algumas mandiocas colhidas no quintal. Mas aquilo não ia durar muito. O problema era que não havia mais dinheiro entrando. Meu pai era o único que sustentava a casa. Minha mãe não trabalhava fora, porque naquela época a mulher casada que saía para trabalhar era mal vista. Além disso, tinha meu irmão pequeno para cuidar. No começo ela tentou manter a rotina normal, como se, a qualquer momento, meu pai fosse abrir a porta com um sorriso no rosto e dizer que tudo não passou de um grande mal-entendido. Mas conforme os dias passaram, algo começou a mudar. Primeiro, ela parou de falar tanto. Depois, passou a deixar o prato dela de lado, na hora do jantar. Dizia que não estava com fome, que já tinha comido antes. Eu sabia que era mentira. Ela fazia isso para sobrar mais comida para mim e para o meu irmão. O pior foi quando o arroz acabou. Lembro do dia em que vi minha mãe abrir a lata onde guardávamos o arroz e, ao balançá-la, não ouvir som algum. Não havia mais um único grão ali dentro. Ela fechou os olhos e respirou fundo, mas não disse nada. Apenas foi para o fogão e começou a preparar a janta com o que tinha. Comemos farinha de mandioca com um pouco de água e sal naquela noite. Meu irmão, ainda pequeno, não entendia bem o que estava acontecendo. Mas eu via tudo. As vizinhas começaram a perceber que algo estava errado. Uma delas, Dona Zefa, apareceu um dia com um prato de comida na mão e tentou entregar para minha mãe. Fiz um pouco a mais hoje. Pega para as crianças.
Mas minha mãe recusou. A gente se vira, Zefa. Obrigada. Era orgulho. Eu sabia que era. Minha mãe nunca aceitaria ajuda. Mas naquela noite, quando o vento soprava frio pela fresta da janela e o estômago roncava, desejei que ela tivesse aceitado aquele prato. Na noite seguinte, quando tudo estava escuro e o único som era o das corujas lá fora, acordei com um barulho baixo. Era um som estranho, abafado. Me levantei devagar, caminhando descalça pelo chão gelado da casa até chegar perto da cozinha. Minha mãe estava sentada no canto, no chão, com o rosto escondido nas mãos. Ela chorava. Não eram soluços altos, não era um desespero escandaloso. Era um choro miúdo, contido, de alguém que não queria ser ouvido. Como se estivesse segurando o mundo nas costas e, pela primeira vez, estivesse cedendo ao peso. Minha mãe nunca chorava, e aquilo doeu mais do que qualquer fome que eu poderia sentir. Eu fiquei ali parada, sem saber o que fazer. Meu coração apertava no peito. Eu queria abraçá-la, dizer que tudo ia ficar bem, que meu pai ia voltar. Mas não consegui, porque naquele momento, pela primeira vez, eu também comecei a duvidar. Na manhã seguinte, o desespero começou a virar realidade. Minha mãe não tinha mais nada para cozinhar. O dinheiro que restava não dava para comprar quase nada. Fomos até a venda do seu Benedito e ela pediu fiado. Mas ele balançou a cabeça, sem jeito. Lourdes, cê sabe que eu ajudo no que posso, mas já tem muita gente devendo. Se eu der para um, tenho que dar para todos. Ela não insistiu, apenas segurou meu irmão no colo e saiu de cabeça baixa. Voltamos para casa de mãos vazias. Naquela noite, dormi com fome pela primeira vez na vida. O estômago doía e o sono não vinha. Deitei na minha esteira fina e fiquei olhando para o teto, escutando o vento passar pelas frestas da madeira. Meu irmão dormia profundamente, mas minha mãe continuava acordada. E mesmo sem vê-la, eu sabia que naquela noite, mais uma vez, ela chorou em silêncio. Foi ali que eu entendi que a fome não era só a falta de comida. A fome era o medo, a incerteza, a tristeza, a humilhação de depender dos outros. Foi naquela noite que percebi que, se meu pai não voltaria, alguém teria que fazer alguma coisa. E mesmo sendo apenas uma menina, eu sabia que esse alguém tinha que ser eu. A fome muda uma pessoa. No começo você sente dor no estômago, um vazio que parece que vai te engolir por dentro. Mas depois de alguns dias, ela se transforma em algo pior. Uma fraqueza silenciosa, um cansaço que te faz sentir menor, mais leve, como se estivesse desaparecendo aos poucos. Eu tinha 11 anos, mas naquele momento já me sentia adulta. Crianças não deveriam saber o que é fome, mas eu sabia. Crianças não deveriam ver suas mães chorando escondidas, mas eu vi. E foi numa manhã quando acordei e vi minha mãe sentada na beirada da cama, com o olhar perdido e as mãos cruzadas no colo, que percebi que eu precisava fazer alguma coisa. Meu irmão, Joãozinho, ainda dormia ao lado dela, o rosto redondo e inocente, alheio ao mundo cruel que nos cercava. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas eu entendia. Minha mãe se levantou e foi até a cozinha. Ouvi o barulho das panelas sendo remexidas, a tampa da lata de farinha sendo aberta e logo fechada. Sabia o que ela estava fazendo, tentando encontrar algo para cozinhar, mas não havia mais nada. Levantei devagar e fui até ela. Mãe, eu posso ajudar? Ela me olhou surpresa, como se só naquele momento tivesse se dado conta da minha presença. Ajudar com o quê, minha filha? A trabalhar, respondi sem hesitar. Ela arregalou os olhos e balançou a cabeça. Você é uma criança. Mas eu posso ajudar. Posso carregar coisas. Posso limpar. Posso vender algo na rua. Minha mãe abaixou a cabeça e suspirou. Deus me livre, menina.
Eu não botei filho no mundo para sofrer desse jeito. Mas eu sabia que aquilo era orgulho. O mesmo orgulho que a fez recusar comida da dona Zefa. O mesmo orgulho que a impediu de pedir mais ajuda na venda do seu Benedito. Eu podia ser criança, mas sabia que orgulho não enchia a barriga. Foi quando tomei minha decisão. Eu saí de casa naquele dia com um único objetivo: conseguir comida. Mas como? Eu não sabia. Andei pelas ruas de terra do vilarejo, olhando as casas, as pequenas lojas, tentando encontrar alguma oportunidade. Passei pela vendinha do seu Benedito e o vi atrás do balcão, conversando com um homem mais velho. Quase entrei para pedir algo, mas desisti. Continuei andando até chegar à praça, onde algumas senhoras vendiam legumes e frutas. Me aproximei devagar e fiquei olhando. Não queria roubar. Nunca faria isso. Mas minha barriga roncava e meus olhos fixaram numa maçã vermelha em cima de um caixote. Foi quando uma voz grossa me chamou. "Tá olhando o quê, menina?" Me virei rápido e vi um homem alto, forte, de bigode grosso, com um avental sujo de farinha. "Nada, moço", respondi assustada. "Tá com fome?" Ele perguntou sem rodeios. Engoli em seco. Não queria admitir, mas ele já sabia a resposta. "Sim, senhor", murmurei. Ele suspirou e apontou para dentro de uma padaria pequena, onde um forno aceso soltava um cheiro bom de pão quente. "Se quiser ganhar um pedaço de pão, pega essa vassoura e varre o chão." Meu coração disparou. Não pensei 2 vezes. Peguei a vassoura e comecei a varrer com toda a força que tinha. O chão estava sujo de farinha, restinhos de massa seca e farelos de pão. Minhas mãos pequenas seguravam o cabo da vassoura com força, e eu varri, como se minha vida dependesse daquilo. E de certa forma dependia. Quando terminei, o homem me entregou um pão francês quentinho, ainda soltando fumaça. Segurei o pão com as 2 mãos, como se fosse ouro puro. "Muito obrigada, moço", falei quase chorando. Ele apenas assentiu e voltou para dentro da padaria, sem dizer mais nada. Corri para casa com o pão no peito, sentindo seu calor atravessar o tecido do meu vestido. Ao chegar, minha mãe me olhou surpresa. "Onde conseguiu isso?" "Eu varri o chão da padaria", respondi, sorrindo. Ela ficou imóvel por alguns segundos, segurando o pão, olhando para mim. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas. "Minha filha." Ela queria brigar comigo. Eu sabia. Queria dizer que eu não deveria estar fazendo aquilo, que criança não trabalha. Mas no fim, ela pegou uma faca e cortou o pão em 3 pedaços. Um para mim, um para meu irmão e um para ela. Foi ali que percebi que eu não podia mais ser só uma criança. Se meu pai não voltaria, se minha mãe não conseguia pedir ajuda, então eu teria que aprender a me virar. A fome nos ensina isso. Ela ensina que, quando não há mais ninguém para cuidar de você, é preciso aprender a cuidar de si mesmo. E foi assim que comecei minha jornada para salvar minha família. Um pequeno pedaço de pão por vez. A fome não espera. Ela cresce, toma conta do corpo, enfraquece a mente e tira qualquer resquício de dignidade. Depois daquele dia na padaria, percebi que depender dos outros não era opção. Eu teria que insistir, tentar de novo, pedir, implorar, se fosse necessário. Mas o mundo não era gentil com gente como nós. Os dias passaram e a comida continuava escassa. O pão que consegui na padaria nos sustentou por uma noite, mas e depois? Eu sabia que não podia parar por ali. Minha mãe estava cada vez mais abatida, meu irmão mais magro, e bem, eu já não sentia tanta fome, porque já tinha me acostumado com a dor. Naquela manhã, antes do sol nascer, tomei minha decisão. Saí de casa com os pés descalços e a roupa surrada, determinada a encontrar trabalho.
Minha mãe nem percebeu que saí, pois finalmente tinha conseguido dormir um pouco. Fui primeiro à padaria, achando que aquele homem de bigode grosso talvez pudesse me dar mais alguma tarefa. Mas assim que cheguei e abri a boca para falar, ele me cortou. Ontem foi uma vez só, menina. Não posso ficar dando comida toda hora. Agradeci baixinho e saí, segurando as lágrimas. Fui então para a venda do seu Benedito, onde meu pai costumava comprar mantimentos. Seu Benedito, eu posso ajudar o senhor aqui? Varro o chão, organizo as prateleiras, qualquer coisa. O homem me olhou de cima a baixo e suspirou. Oh, minha filha, queria poder ajudar. Mas se eu te contratar, como explico para os outros? Daqui a pouco vai ter criança querendo trabalhar por todo canto. Senti um nó na garganta, mas agradeci e saí. Fui até a feira, onde as mulheres vendiam frutas e legumes. Fiquei olhando, torcendo para que uma delas precisasse de ajuda. Mas o que recebi foram olhares desconfiados. Lugar de criança é na escola, menina, disse uma delas, sem nem me dar chance de explicar que eu não podia mais ser só criança. O que você quer aqui? Perguntou um homem carrancudo, enquanto empilhava caixotes. Eu queria saber se o senhor precisa de ajuda. Falei, tentando parecer forte. Ele bufou. Preciso, mas não de uma menina franzina que nem você. Isso aqui é trabalho de homem. Cada porta que eu batia, cada negativa que recebia, era como uma pancada no peito. Mas eu não podia desistir. Continuei andando, sentindo o sol queimando minha pele e a poeira grudando nos meus pés descalços. Passei em frente à casa de uma das mulheres mais ricas do vilarejo, Dona Lídia, e criei coragem para pedir um trabalho qualquer. Bati no portão e, quando a empregada atendeu, expliquei que estava procurando serviço. Dona Lídia tá ocupada, mas vou ver se ela quer falar com você. Esperei. Alguns minutos depois, ela apareceu na porta com um vestido bonito, cabelo arrumado, cheirando a perfume. Cruzou os braços e me olhou de cima a baixo. O que você quer, menina? Trabalho, senhora. Qualquer coisa. Ela riu. Riu. Você tem idade para brincar de boneca e não para trabalhar. A vergonha subiu pelo meu rosto e eu abaixei a cabeça. Mas minha mãe não tem mais como comprar comida e eu preciso ajudar. O sorriso sumiu do rosto dela. Por um instante achei que ela fosse mudar de ideia. Mas tudo o que fez foi suspirar e dizer: volte quando for mais velha. Ela virou as costas e fechou a porta sem olhar para trás. Fiquei ali parada, com o coração apertado. O mundo não queria que eu trabalhasse, mas também não queria me dar comida. Andei de volta para casa com a poeira grudada no corpo e os pés ardendo. Quando cheguei, minha mãe já estava acordada com o olhar preocupado. Onde você estava? Engoli em seco. Procurando trabalho. Ela arregalou os olhos e segurou meu rosto entre as mãos. Nunca mais faça isso sozinha, ouviu? Eu queria discutir, queria dizer que alguém precisava fazer alguma coisa. Mas ao olhar nos olhos dela, percebi que ela já estava quebrada demais. Naquela noite, ouvi meu irmão chorando de fome e percebi que não podíamos esperar mais. Se ninguém ia abrir as portas para nós, eu teria que encontrar outra saída. E foi assim que, no dia seguinte, tomei a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. A fome ensina lições que nenhuma escola pode ensinar. Ela te faz entender que o mundo não se importa se você é criança ou adulto, se está preparado ou não. Ela te obriga a crescer antes da hora. Eu já tinha aprendido isso, mas ainda faltava algo que só o trabalho poderia me mostrar: o verdadeiro peso da vida. Depois de bater em tantas portas e ouvir tantos não, percebi que ninguém me daria um trabalho formal. Então decidi que, se não podia conseguir um emprego, teria que inventar um jeito de ganhar dinheiro. Acordei antes do sol nascer e fui até a beira do rio.
Lá, mulheres lavavam roupas para famílias ricas em troca de alguns trocados. Minha mãe costumava lavar nossas roupas ali, esfregando cada peça na pedra. E eu já sabia como fazer. Me aproximei de uma senhora que conhecia de vista, Dona Amélia, que sempre lavava roupas de famílias importantes da vila. "Precisa de ajuda?" perguntei, tentando esconder o nervosismo. Ela olhou para mim com desconfiança. "Você sabe lavar roupa direito?" "Sei sim, senhora." Ela ficou em silêncio por um instante, depois pegou um lençol e jogou na minha direção. "Se quiser ajudar, esfregue esse lençol, mas esfregue direito, que os ricos não gostam de roupa encardida." Peguei o lençol com as mãos trêmulas e ajoelhei à beira do rio. A água estava gelada e minhas mãos, pequenas e finas, não tinham a mesma força das mulheres que estavam ali. Mas eu esfreguei. Esfreguei como se minha vida dependesse daquilo. E, de certa forma, dependia. O sabão queimava meus dedos rachados. A pedra machucava minha pele. Mas eu continuei. O sol subiu, a água refletia sua luz intensa e meus braços começaram a doer. Mas eu não parei. Quando terminei, levei o lençol até Dona Amélia. Ela pegou, examinou, virou de um lado para o outro e finalmente balançou a cabeça em aprovação. "Não tá ruim. Volte amanhã." E foi assim que consegui meu primeiro trabalho. Eu, com 11 anos, lavando roupas na beira do rio para ajudar a se alimentar minha família. Nos dias seguintes, minha rotina se repetiu. Acordava cedo, saía antes de minha mãe perceber e ia para o rio. Esfregava, torcia, estendia no varal improvisado. Cada peça lavada era uma moeda a mais que poderia garantir comida naquela noite. Mas o trabalho não era só físico. Foi ali, naquele rio, ouvindo as conversas das outras lavadeiras, que comecei a entender o peso da vida adulta. As mulheres falavam de traições, de maridos que bebiam o salário e voltavam para casa de mãos vazias. Falavam de patroas ricas que não davam nem um gole d'água a elas, mesmo sabendo que ficavam horas debaixo do sol, lavando suas roupas. Eu escutava tudo em silêncio, sem ser notada. E ali, no meio daquele mundo de gente sofrida, eu deixei de ser apenas uma menina. Com o dinheiro que ganhei nos primeiros dias, comprei um pouco de farinha e um ovo. Não era muito, mas era algo. Quando cheguei em casa com as compras, minha mãe me olhou surpresa. "Onde conseguiu isso?" "Trabalhei." Ela arregalou os olhos. "Trabalhou?" "Lavei roupas no rio." Minha mãe ficou em silêncio por um tempo. Eu achei que ela fosse brigar, dizer que eu não podia fazer aquilo, que era perigoso, que eu era apenas uma criança. Mas, em vez disso, ela pegou os mantimentos, respirou fundo e foi para o fogão. E naquela noite, depois de tanto tempo, comemos uma papa de farinha com ovo. Foi a comida mais simples que já provei. Mas, para mim, teve gosto de vitória. Só que, conforme os dias foram passando, percebi que aquele dinheiro não era suficiente. Lavar roupas me ajudava, mas não era o bastante para tirar minha família da miséria. Eu precisava encontrar um jeito de ganhar mais. Foi então que conheci seu Osvaldo, um homem velho, de mãos enrugadas e olhar cansado, que trabalhava consertando sapatos numa esquina da vila. Um dia, enquanto eu voltava do rio com as mãos vermelhas de tanto esfregar roupa, parei para vê-lo trabalhando. Ele cortava couro, martelava pregos minúsculos, colava solas gastas. Ele percebeu que eu estava olhando. "Tá querendo o quê, menina?" "Aprender", respondi sem pensar. Ele riu, mas depois me olhou de cima a baixo. "Suas mãos tão finas demais para esse tipo de serviço." "Mas eu aprendo. Eu sou forte." Ele me olhou por mais um tempo e suspirou. "Tá bom. Se você quiser tentar, pode começar amanhã." No dia seguinte, eu estava lá. E foi assim que, além de lavar roupas no rio, comecei a aprender o ofício de sapateira. 2 trabalhos, 2 mundos diferentes,
2 chances de salvar minha família da fome. E, mais uma vez, aprendi uma lição. A vida não esperava eu crescer para me jogar responsabilidades. Se eu quisesse sobreviver, eu tinha que aguentar o peso dela. O tempo passava, mas a esperança era uma teimosia que minha mãe se recusava a te abandonar. Enquanto eu trabalhava lavando roupas e aprendia a consertar sapatos com seu Osvaldo, ela ainda esperava por um milagre. Todas as tardes, quando o sol começava a se pôr, ela se sentava na cadeira da varanda e olhava para a estrada de terra que levava até a cidade. Ficava ali, imóvel, como se a qualquer momento fosse ver meu pai voltando, sujo de poeira, com um sorriso no rosto e um saco de pão debaixo do braço. Mas os dias se transformavam em semanas, e o silêncio era a única resposta que ela recebia. Eu queria acreditar. Eu queria ter fé. Mas o tempo ensina verdades cruéis. Meu pai não voltaria. Mesmo assim, minha mãe decidiu tentar de tudo. Vamos escrever uma carta. Eu, que já não tinha mais idade para ilusões, não sabia se respondia com tristeza ou raiva. Carta para quem, mãe? Para a delegacia da cidade grande. Se alguém souber de alguma coisa, eles podem nos avisar. A cidade grande ficava a quilômetros dali, um lugar onde só íamos quando era realmente necessário. A ideia de que alguém lá se importaria conosco parecia distante. Mas, se era isso que minha mãe precisava para seguir em frente, então que fosse. Peguei um caderno velho e um lápis gasto e sentei ao lado dela na mesa. Minha mãe não sabia escrever direito. Tinha estudado até a 3ª série, e eu mesmo, ainda criança, já sabia um pouco mais do que ela. Foi por isso que assumi a tarefa de colocar no papel as palavras que ela ditava. Meu nome é Lourdes, e meu marido desapareceu. O nome dele é Antero. Ele saiu para comprar pão e nunca mais voltou. Meus dedos seguravam o lápis com força. O grafite riscando o papel era o único som na casa. Ele é um homem trabalhador, pai de 2 filhos. Nunca faria isso por vontade própria. Por favor, se alguém souber onde ele está, me avise. Estamos passando fome. Parei. Olhei para minha mãe. Vi o tremor das mãos dela. Vi o brilho úmido nos olhos. Minha mãe não chorava na frente dos outros. Mas ali, escrevendo aquela carta, era como se tudo o que ela tinha segurado até aquele momento estivesse prestes a transbordar. Dobrei a folha com cuidado, coloquei num envelope e fizemos um sacrifício para comprar um selo. No dia seguinte, Dona Zefa, nossa vizinha, se ofereceu para levar a carta até a cidade e colocá-la no correio. E então, esperamos. 1 semana. 2, 3. O tempo foi passando. E toda tarde, quando o carteiro passava pela vila entregando correspondências, minha mãe se levantava da cadeira da varanda e esperava, ansiosa. Mas ele sempre passava direto, sem cartas, sem respostas, nada. Na 4ª semana, minha mãe ainda esperava, mas já não se levantava com tanta pressa. Na 5ª, começou a olhar pela janela, ao invés de ir até a varanda. Na 6ª, já nem olhava mais. Foi assim que ela percebeu o que eu já sabia desde o início. A carta nunca chegaria ao destino certo. E se chegasse, ninguém responderia. A verdade, por mais dura que fosse, era que ninguém se importava com um pedreiro pobre que desapareceu no interior do Brasil. A cidade grande não ouvia o choro da nossa casa. Naquela noite, ouvi minha mãe suspirar pesado, como se algo dentro dela tivesse se partido de vez. Ela se sentou na beira da cama e ficou olhando para o chão. Depois de alguns minutos, disse em voz baixa: "Ele não volta mais, né?" Era a primeira vez que ela admitia isso em voz alta. Eu, que até ali tinha segurado tudo dentro de mim, senti um nó na garganta. "Não, mãe. Acho que não." Ela assentiu devagar, sem dizer mais nada. Foi a primeira vez que minha mãe dormiu sem acender uma vela na janela. A partir daquele dia,
ela nunca mais falou o nome do meu pai. Não porque o tinha esquecido, mas porque guardou a dor dentro de si como um segredo. E o silêncio. Ah, o silêncio foi a resposta mais cruel que poderíamos ter recebido. Mas a vida não dava tempo para lamentações. Se não podíamos contar com a justiça, se não podíamos contar com a cidade grande, se não podíamos contar com mais ninguém, então restava apenas nós mesmas. E foi nesse momento que minha mãe tomou uma decisão que mudaria tudo. O silêncio dentro de casa era pior do que a fome. Eu já tinha me acostumado a dormir com o estômago roncando. Já não chorava quando sentia a fraqueza tomar conta do corpo. Mas ver minha mãe sentada na beira da cama, olhando para o nada, sem dizer uma única palavra, me assustava mais do que qualquer outra coisa. Desde que a carta nunca recebeu resposta, algo dentro dela parecia ter se apagado. Antes, mesmo na tristeza, ela ainda se movia, ainda arrumava a casa, ainda nos olhava nos olhos. Mas, naquele dia, quando entrei na cozinha e vi que ela não tinha acendido o fogo, eu soube que algo estava errado. Ela sempre dava um jeito. Mesmo quando só tínhamos farinha com água, ela fazia alguma coisa, nem que fosse só para enganar a fome por algumas horas. Mas naquele dia, ela simplesmente não tentou. Mãe? Ela não respondeu. Estava sentada na cadeira, os olhos fundos, a pele mais pálida do que eu jamais tinha visto. Meu irmão, Joãozinho, brincava no chão com um pedaço de madeira, alheio à tristeza ao nosso redor. Mas eu sabia que minha mãe estava desistindo. Mãe, a gente precisa comer. Ela finalmente levantou a cabeça e me olhou. Seus olhos estavam vermelhos, inchados, como se ela tivesse chorado a noite inteira. Não tem mais nada, minha filha, ela disse, a voz baixa, sem força. Eu engoli em seco. Não tinha mais nada. Nem farinha, nem um pedaço de mandioca, nem um ovo esquecido no canto da panela. Nada. A fome era uma coisa que eu já conhecia bem, mas o que me assustava naquele momento não era a falta de comida. Era a falta de esperança nos olhos da minha mãe. Ela se levantou devagar, foi até o canto da cozinha e pegou um pedaço de pano. Olhei sem entender, até perceber que era um vestido velho, um dos poucos que ela tinha. Vou vender esse vestido. Talvez alguém queira. Minha mãe, a mulher que sempre teve tanto orgulho, agora estava disposta a vender a própria roupa para que tivéssemos o que comer. Eu quis impedir. Quis dizer que não precisava, que eu daria um jeito. Mas como? Eu já estava trabalhando no Rio, já estava aprendendo sapatearia, e mesmo assim, ainda não conseguia trazer comida suficiente para casa. Eu vou com você, mãe. Ela assentiu sem discutir. Fomos caminhando até o centro da vila. O sol queimava a pele. O chão de terra levantava poeira a cada passo. Minha mãe segurava o vestido dobrado contra o peito, como se estivesse carregando um pedaço de si mesma. Paramos na frente da venda do seu Benedito. Ele estava atrás do balcão, contando moedas. Quando nos viu, forçou um sorriso triste. Lourdes. Minha mãe não conseguiu sustentar o olhar. Estendeu o vestido para ele. O senhor compra? Ele suspirou. Não vendo roupas, Lourdes. Mas conhece alguém que compraria? Ele olhou para ela, depois para mim. Coçou a cabeça como se estivesse buscando uma resposta que não existia. Tenta na casa de Dona Lídia. Ela sempre tá precisando de empregada, pode ser que precise de roupa também. Minha mãe respirou fundo e assentiu. Fomos até lá. Dona Lídia era a mulher mais rica da vila. Vivia numa casa grande com cerca de madeira pintada de branco e cortinas rendadas nas janelas. Minha mãe bateu a porta e esperou. Alguns minutos depois, a empregada abriu. A patroa tá ocupada. Eu só queria saber se ela compra roupas usadas. A empregada nos olhou de cima a baixo. Espera aí.
Ela sumiu dentro da casa e voltou pouco depois. Dona Lídia disse que não compra coisa velha. Minha mãe abaixou a cabeça e segurou o vestido com mais força. Entendi. Obrigada. Viramos as costas e começamos a andar de volta para casa. Mas, no meio do caminho, algo dentro da minha mãe simplesmente quebrou. Ela parou no meio da rua, olhou para o vestido nas mãos e começou a rasgá-lo. Com força, com raiva, com desespero. Eu nunca tinha visto minha mãe daquele jeito. Pra que isso? Perguntei, tentando segurar suas mãos. Não serve pra nada. Nada! Ela jogou os pedaços de pano no chão e ficou ali, respirando fundo, tentando conter as lágrimas. Eu abaixei e peguei os retalhos, sem saber o que fazer. Aquele não era só um vestido. Era o último pedaço de esperança que ela tinha. Ali, naquele instante, percebi que minha mãe tinha chegado no limite. Se eu não fizesse algo rápido, ela não aguentaria mais. Voltamos para casa em silêncio. Joãozinho dormia no colchão fino quando chegamos. Minha mãe se sentou ao lado dele, passou a mão no cabelo do meu irmão e ficou olhando para ele como se tentasse encontrar uma resposta. Mas eu já sabia qual era a única resposta possível. Eu não podia mais esperar. Se minha mãe já não tinha forças, cabia a mim encontrar uma saída. E foi assim que, naquela noite, tomei a decisão mais difícil da minha vida. No dia seguinte, eu deixaria de vez a infância para trás. Naquela noite, deitada no colchão fino ao lado do meu irmão, eu não dormi. O silêncio dentro da casa era quase tão pesado quanto a fome que corroía o estômago. Minha mãe também não dormia. Eu podia sentir sua respiração irregular, o jeito como seu corpo se movia levemente a cada suspiro longo. Ela tinha desistido. E isso me assustava mais do que qualquer coisa, porque, até ali, minha mãe sempre tinha sido um pilar. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando o dinheiro sumiu, mesmo quando a comida acabou, ela sempre segurou firme. Mas agora, ela estava quebrada. E se minha mãe já não tinha forças, quem nos salvaria? Eu sabia a resposta. Eu teria que fazer algo que mudaria nossa vida para sempre. O sol ainda não tinha nascido quando levantei. Saí da casa em silêncio, sentindo o chão frio de terra sob os pés descalços. Minha decisão já estava tomada, mas meu coração batia forte dentro do peito. Depois de semanas lavando roupas e ajudando no sapateiro, percebi que aquilo não era suficiente. O dinheiro vinha em moedas, pequeno demais para segurar a fome. Minha mãe estava cada vez mais fraca. Eu precisava de algo mais fixo. Então tomei coragem e fui até o centro da vila, onde os comerciantes começavam a abrir as portas de suas pequenas lojas. Caminhei até um homem conhecido por todos, seu Nicanor, dono do armazém. Respirei fundo e me aproximei. Seu Nicanor, preciso trabalhar. Ele me olhou de cima a baixo, arqueando uma sobrancelha. Você? Trabalhar aqui? Assenti, tentando parecer mais corajosa do que me sentia. Eu sei varrer, sei organizar as prateleiras. Posso ajudar no que for preciso. Ele coçou o queixo, me estudando por um momento. Você tem quantos anos, menina? 11. Ele bufou. Criança não trabalha. Eu preciso. O jeito como falei fez com que ele parasse por um momento. Eu não estava pedindo por capricho. Eu precisava disso. Ele olhou ao redor, como se avaliasse a situação, e depois voltou a me encarar. Se eu te der um serviço, você aguenta? Aqui não tem moleza. Aguento, sim, senhor. Ele respirou fundo e apontou para um depósito nos fundos da loja. Então começa varrendo aquele chão. Se fizer direito, a gente vê o que pode fazer. Peguei a vassoura e varri como nunca antes. A poeira subia, o suor escorria. Mas eu continuei. Meus braços doíam, minhas pernas ficavam pesadas. Mas eu não parei. E pela primeira vez, alguém não me mandou embora.
Quando terminei, ele olhou ao redor e assentiu. Volte amanhã cedo. Vamos ver no que dá. No fim do dia, voltei para casa. Minha mãe ainda estava sentada no mesmo lugar, mas algo mudou quando me viu. Onde você estava? Consegui trabalho. Ela me olhou com um misto de choque e tristeza. Carmen, você é só uma menina. Me ajoelhei na frente dela e segurei suas mãos. Eu sou sua filha, e eu não vou deixar nossa família morrer de fome. Ela me olhou por um longo tempo. Seus olhos se encheram d'água, mas ela não chorou. Apenas me puxou para um abraço apertado. Foi ali que percebi que minha decisão tinha mudado tudo. Minha infância tinha ficado para trás, mas pela primeira vez eu tinha dado esperança para minha mãe. E isso era tudo o que importava. O tempo passou, e a menina que um dia esperou seu pai voltar não existia mais. Eu não sabia exatamente o que tinha acontecido com ele. Se ele havia sido vítima de um acidente, se alguém lhe fez mal, se decidiu ir embora por conta própria. Mas uma coisa eu sabia: ele nunca mais voltou. No começo, senti raiva. Raiva por ele ter nos deixado sem explicações, sem uma despedida, sem nada. Mas com o tempo, essa raiva deu lugar a algo mais forte. A certeza de que a vida não espera. Eu não pude esperar meu pai voltar. Não pude esperar que alguém nos ajudasse. Não pude esperar para crescer. Então, eu cresci. Os anos se passaram, e tudo o que conquistei foi com minhas próprias mãos. O trabalho no armazém de seu Nicanor me garantiu estabilidade. Foi ali que aprendi a negociar, a lidar com dinheiro, a entender o valor de cada centavo. Eu continuava ajudando seu Osvaldo no conserto de sapatos nos tempos livres. Com ele aprendi a ser paciente, a reparar o que estava quebrado, a ver beleza no que parecia perdido. E minha mãe? Ela nunca voltou a ser a mesma mulher de antes, mas sobreviveu. Conseguiu costurar para fora e, com o tempo, recuperou parte da sua força. Nunca mais mencionou o nome do meu pai. Mas sempre que via Joãozinho, ainda pequeno correndo pela casa, sorria de um jeito triste, como se visse nele o homem que um dia amou e que nunca mais voltou. Já adulta, entendi que, apesar de tudo, meu pai me deixou um legado. Ele não me deixou herança, não me deixou proteção, não me deixou sequer um adeus. Mas me deixou lições invisíveis, que carreguei comigo para sempre. A vida não espera. Se você não corre atrás, ela passa por cima de você. Trabalho nunca é humilhação. O que me salvou da fome foi o trabalho, não a piedade dos outros. Nem toda ausência é esquecimento. Meu pai pode ter desaparecido, mas nunca o esqueci. Ele ainda vivia em mim, de alguma forma, nas lembranças, no que aprendi com sua partida. Muitos anos depois, já casada com meus próprios filhos, um dia me sentei na varanda e me vi repetindo o que minha mãe fazia. Fiquei ali, olhando para a estrada de terra, esperando por algo que eu sabia que nunca viria. Foi quando entendi que certas esperas nunca terminam, mas a vida continua. E eu escolhi continuar. Se você gostou do meu relato de vida, se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me ajuda muito.